Hoje a gente vai começar a falar sobre mais um instrumento super importante na indústria, interessante, é um instrumento que vocês vão ver, ele tem uma utilização bastante importante na verificação de alguns tipos de tolerância, que são chamadas aí as tolerâncias geométricas, né, que é retilinidade, paralelismo, concentricidade, né, cilindricidade, então todos que estão relacionados à forma do produto, né? Existe uma gama de tolerâncias que são chamadas tolerâncias geométricas. E os relógios comparadores e apalpadores são os melhores instrumentos para a gente, no chão de fábrica, estar fazendo essas verificações aí. Então esse é o instrumento que a gente vai estar vendo hoje aqui, tá bom, gente? Opa, e eu fico muito contente de falar sobre ele, porque eu usei bastante, viu? Ainda uso tanto que eu tenho até o meu mesmo, né? É mesmo? Eu tenho, porque a gente às vezes acaba tendo um apreço, porque Uhum, a gente em chão de fábrica, nem todos têm o mesmo cuidado que a gente tem, né? uhum, uhum. Então, às vezes, a gente acaba, em alguns colegas, ter o seu próprio instrumento de trabalho e não repartir não compartilhar com ninguém, Tá certo. né? Porque isso ajuda a gente na nossa qualidade do trabalho executado, né? Legal. Então, Então, pessoal, ó, vamos lá. nós vamos ter aí, como o professor já projetou no nosso slide, né? Uma introdução, as características básicas, né? Aplicação dos relógios, resolução, procedimentos, exercícios para a gente poder também entender qual é o seu funcionamento, os tipos de relógios existentes, né? E as famosas recomendações e cuidados que eu acabei de falar aí, né? Então vamos começar pela introdução, tá, pessoal? No caso assim, o relógio, a medição por comparação, é medir uma grandeza de uma peça por comparação, ou seja, a gente não vai estar medindo a peça, a gente vai estar comparando a partir de um padrão, ou seja, determinar a diferença da grandeza existente entre ela e um padrão de dimensão determinada. A medição por comparação é, por isso, uma medição indireta, né? Então, seria a dimensão da peça, né? Opa, tudo bem, vamos lá. Caracterização. Opa, só para fechar, né, o texto, né? A dimensão da peça é igual à dimensão do padrão mais ou menos a diferença. Então, Então, né, pode falar. reforçando o que o professor está colocando, né, na verdade, o que o relógio comparador ou apalpador vai estar medindo, né, entre aspas, vai ser exatamente essa diferença aqui. Ó. É isso que vai estar aparecendo no mostrador do instrumento. Tá? Justamente. Então, até agora vocês viram instrumentos que a gente consegue medir a peça, né? Ou seja, você vai pegar a totalidade do seu valor. E até dentro da forma do instrumento, que nem no caso do micrômetro, você consegue ainda enxergar alguma variação dimensional, mas com precisão. No caso desse instrumento, eu vou trabalhar não a dimensão principal, eu vou ter como referência a dimensão nominal, né? Ou seja, aquela ideal do projeto, né? Que é a dimensão padrão, e depois eu vou ter essa variação entre peças, né? Ou situações de operação que eu preciso fazer a comparação, né? Como assim dito. Então, o nome desse instrumento ele é muito bem encaixado, né? Ele é um instrumento de comparação, é um comparador. Isso. Então, por exemplo, pessoal, já para vocês terem bem sedimentado na sua ideia, né? O relógio comparador e apalpador, sozinho, você não vai conseguir fazer nada com ele. Né? Você vai sempre ter uma referência. Né? Essa referência vai ser um padrão externo, pode ser a própria peça, a gente vai ver como isso aí acontece, tá bom? Mas o que vai estar sendo lido no mostrador do relógio é exatamente a diferença com relação a uma referência. Tá bom? Vamos lá. Com licença. Pois não, Gustavo? Boa noite, professores. Boa noite. Então, a Brina e o Sidney, eles mandaram lá no grupo falando que eles não estão conseguindo entrar na aula. Eles estão em Moodle, porém não está abrindo. Opa. Uai. Será que tem alguma coisa Acho de que o liberação, problema professor? também não é só com eles, não. Tem aqui o Sidney conseguiu abrir. Acho que O tá faltando. Sidney, eu... Ele acabou de responder que conseguiu abrir. Tem mais alguém que eu não tenha enxergado a mensagem aqui?
A Sabrina, ela também tinha mandado lá no grupo do A WhatsApp. Sabrina, né? Sim. Eu vou colocar uma mensagem, pedir para o pessoal tentar de novo, né? Talvez passar o Eu acho que até por link. isso. Acho que seja até por isso que tem pouca pessoa Sim. na aula. Uhum. Mas eu acho que sabe o que deve ser? É o frio, rapaz. O frio deve estar congelando até os fios e cabos da internet, viu? Nossa, tá demais. Mas vamos lá. Desculpa a brincadeira, mas vamos ver se eles conseguem agora. Eu mandei uma mensagem, o pessoal está respondendo. Vamos ver se eles conseguem se conectar novamente. Então, pessoal, enquanto isso, qualquer coisa, se o pessoal tiver dúvida, a gente dá uma recapitulada, a gente dá uma voltadinha aí dentro do possível, tá? Então vamos lá, caracterização. O relógio comparador é um instrumento de medição por comparação, que transforma deslocamentos lineares de uma haste móvel, né, ou seja, de um fuso, em deslocamentos circulares. Ou seja, tá vendo essa hastezinha que o professor está passando o mouse? Ela é pressionada para dentro do instrumento, né? E à medida que você pressiona, esse movimento mecânico faz o ponteiro do relógio virar. E no caso desse giro, ele vai estar em escala, né? Ou seja, o valor de medição que está apresentando no relógio é o valor da agulha quando ela é penetrada durante o movimento de leitura, né? Então, tudo isso ele é feito por sistema mecânico, né? Entre uma cremalheira e um peão, que se move sobre um mostrador graduado. Então, seria essa a ideia que tem aí. Esse instrumento aí, a gente não consegue medir peças, né? Então, ou seja, é para a gente fazer análise e comparações. Ó, Sidney, seja bem-vindo, Sidney. Valeu que você tentou aí, você conseguiu entrar. Então, vamos lá. Relógio comparador. A caracterização. Trata-se de um instrumento de múltiplas aplicações. Ele é um instrumento, pessoal, que a gente não consegue trabalhar com ele segurando na mão, tá? Ele depende de um dispositivo de fixação, tá? Que nem mostra aí, tais como mesas de medição, suporte de contrapontas ou bases magnéticas ou dispositivos especiais. Então, eu não consigo pegar o instrumento em si e trabalhar manualmente com ele. Eu preciso ele estar fixo em algum dispositivo, tá? Bom, vamos agora fazer as características básicas e o princípio de funcionamento do instrumento, de um componente básico do relógio comparador, né? Então, ele tem, que nem nós comentamos, a ponta de contato, que geralmente alguns têm uma tipo de uma esfera na ponta, o fuso ou a haste, esse fuso e haste, né? No caso, ele entra para dentro do aparelho, conforme vai entrando, ele vai fazendo o mecanismo fazer o ponteiro girar. Tem ali uma haste chamada canhão, né? Que também é um ponto de apoio para fixação em dispositivos, tá? Ela é uma medida calibrada, é bem construída essa parte. Aí subindo, você vai ter a visão do seu relógio, né? Onde vai ter o ponteiro maior, que é o ponteiro principal, e à medida que a agulha vai entrando, você vai dando voltas. Dependendo do tipo de instrumento, quando você dá mais que uma volta, ele vai ter um contador de voltas, né? Ou seja, por exemplo, se o instrumento tiver uma divisão de 1 milímetro, né, na sua escala, na volta completa, embaixo aí você vai ver a quantidade de milímetros que esse aparelho consegue fazer a leitura de comparação, né? No caso ali, você vai ter também a escala graduada e o código do aparelho. Existe também uma travinha do mostrador, que é para poder ajudar a esse anel que está mostrando a escala, onde tem 0, 10, 20, 30, esse anel eu consigo girar ele, né? Então, para às vezes, de repente, não querer que ele se movimente sem a gente perceber, a gente pode travar através da trava do mostrador. E depois tem os limitadores de tolerância, que daqui a pouco a gente vai entender como é que funciona essas duas palhetinhas, né? Tá bom? Isso aí. Isso aqui então é importante, porque a gente vai falar várias vezes, né? A gente vai falar Uhum. de haste, né? Então é bom, né, se acostumar para entender o que é isso, né? A gente vai falar bastante do contador de voltas e vamos falar do ponteiro principal.
Tá bom? Correto. Esses três a gente vai estar falando a todo momento. Tá? Então, continuando as características, né? Então, pessoal, caso possua um curso difuso que possibilite mais de uma volta, né? Aí está o destaque aí do ponteiro principal, e os relógios vão possuir um ponteiro menor, denominado contador de voltas, né? Então, esse ponteirinho que vai determinar quantas voltas vai estar girado. Ou seja, a gente até usa uma expressão em chão de fábrica que é quanto de carga a gente dá no ponteiro, né? Porque a gente sempre tem que deixar o ponteiro, no caso, a haste, sempre carregada para fazer uma leitura mais precisa, né? E não ter confusão. Ali está demonstrando também a unidade do valor de divisão, né? Que vem gravada também na face principal do instrumento, lá está 1/100. Depois, a escala de incremento em sentido horário. E depois a escala de incremento em sentido anti-horário. Então, eu consigo fazer a leitura nos dois sentidos, tá? Então, eu consigo... Isso é até uma maneira de facilitar a leitura e não ter que ficar fazendo tantas contas, né? Acho que vale a pena ressaltar, gente, algumas coisas importantes que a gente vai estar repetindo várias vezes aí no dia de hoje, né? Uma delas é essa questão do contador de voltas, né? Então, você veja, esse é que nem o relógio mesmo, né? Esse ponteiro, cada volta completa que ele dá, equivale a uma graduação aqui desse contador de voltas, tá? Então, passar de 0 para 1 aqui, ó, significa que o ponteiro maior deu uma volta completa, né? Aqui, ou nessa direção, ou no sentido horário, ou no sentido anti-horário, né? Outra coisa que vale a pena comentar aqui é o seguinte, esse mostrador, né? Então, modelos diferentes de relógio tem mostradores também um pouco diferentes, né? A gente precisa sempre ter a noção do seguinte, esse ponteiro ele pode tanto girar para esse lado, e depois a gente vai explicar direitinho quando que isso aí vai acontecer, que é no sentido horário, ou ele pode girar no sentido anti-horário, né? Então isso é uma coisa. Então essa escala, né, alguns instrumentos, eles têm uma escala somente no sentido horário, 0, 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100. Dependendo do tipo de relógio, a escala vai ter uma graduação diferente. Alguns relógios, eles vão ter, como está mostrado aqui, ó, dos dois sentidos. Ele vai ter tanto para esse lado, 0, 10, 20, 30, crescente no sentido horário, e ele vai ter uma outra escalinha que é crescente no sentido anti-horário, né? Nem todo o relógio tem esses dois, tá? Então, quando o relógio... não se preocupe com isso, né? Quando o relógio tem uma escala aqui, ó, né, que marca os dois, fica ótimo, facilita a nossa vida, né? Quando não tem importância nenhuma, a gente vai ver como que faz essa leitura também. Alguns têm uma particularidade que a gente vai ver alguns exemplos também, que é o seguinte, daqui desse ponto até esse é crescente, né? E depois daqui até esse outro aqui também é crescente. Então não é uma coisa uniforme. Então daqui até aqui não é constantemente crescente, mas ele divide o relógio em dois. Então eu preciso tomar cuidado, sempre observar com atenção o que meu mostrador, né? Qual que é a escala dele, o que ele está mostrando para a gente, tá? A gente vai fazer vários exemplos aí que vocês vão se habituar, vão entender direitinho o que eu estou falando aqui, tá bom? Então tá bom, vamos dar continuidade aí. O Gustavo me mandou uma mensagem aqui. Gustavo, eu já vi aqui, muito obrigado pela informação, tá? Agradeço aí o toque. Eu não estou enxergando o... Não, De nada, professor. Eu estou com o chat aqui, depois eu compartilho com o professor Iberê. Então, pessoal, continuando aí, Beleza. características do relógio comparador. Alguns relógios possuem dispositivos limitadores, que são essas pecinhas que estão aí nas setinhas, né? São chamados tecnicamente de limitadores de tolerância. Esses limitadores eles são móveis, ou seja, a gente consegue ajustar eles com a mão, né? Na amplitude que a gente quiser trabalhar, né? Os valores máximos e mínimos de tolerância.
é para facilitar a visualização, né, das variações dessas medidas da peça. Ou seja, se a gente for comparar uma peça entre a outra, a gente pode entender uma coisa, que nunca uma peça vai ser igual à outra, sempre vai ter uma variação de medida. Então, que a gente vai estar dentro de um campo, vamos dizer assim, que a gente chama tecnicamente de tolerância. Então, através disso, a gente pode regular no próprio instrumento quanto que eu tenho de tolerância para um sentido, ou seja, no sentido maior da peça, ou seja, quanto ele pode ter a mais de material, ou no outro sentido, quanto eu posso ter a menos, né? Então, eu posso fazer medições e comparações, e esses dispositivozinhos ajudam a gente visualizar mais rápido, né? Ao nosso olhar, se o ponteiro oscilar durante a leitura dentro do espaço de intervalo que você posicionou esses limitadores, você já subentende que a peça está aprovada. Se caso, de repente, o ponteirinho passar desse ponto, opa, ela está fora da especificação. Então, ele é muito prático nessa questão de leitura, tá? Às vezes, a gente não precisa tanto ficar preocupado com o valor em si, né? A gente, lógico, a gente regula baseado no valor e depois, na leitura, a gente consegue fazer isso aí sem ter que ficar tendo que fazer uma leitura muito específica do valor, tá? No outro slide aqui, está mostrando para a gente como é a ideia do mecanismo interno, né? Então, basicamente, é um fuso, né, que entra em contato com a peça e possui uma cremalheira. Essa cremalheira, ela vai acionar um pequeno peãozinho, né, que vai fazer uma engrenagem principal girar, né, para um lado ou para outro, né, onde o ponteiro principal, assim, com esse movimento fuso, ele vai ter o seu movimento, segundo a relação conhecida. Então, tecnicamente isso aí. Ele vai ter até uma mola também, que ajuda no retorno do aparelho e também ajuda principalmente a manter a pressão do instrumento em contato com a peça, tá? Então aqui, Então tá pessoal, lá, ó. até interessante observar aqui, né? Você veja, quando essa haste aqui ela vai para cima, né? Tende então a girar essa engrenagem principal, né? Por uma direção. Se ele está indo para baixo, ele vai girar para outra direção, né? Então aqui olhando essa figurinha dá para entender aí a lógica, né? Quando dependendo se a haste está indo para cima ou para baixo, o sentido do ponteiro vai estar girando numa direção ou na outra. Deu para visualizar isso, gente? Isso aqui é básico, né? Tranquilo? Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo. Bom, o princípio de funcionamento. Agora vamos entender como é o conceito de trabalho com o instrumento. O relógio comparador é um instrumento de comparação. Então, as diferenças de comprimento percebidas pela ponta de contato, elas são amplificadas para que a gente possa visualizar este valor, né? Então, ou seja, partindo de um padrão, uma peça de referência inicial, né? Ou um padrão de leitura, a gente regula o instrumento. Então, o instrumento, geralmente, a gente faz uma pré-carga, né? Ou seja, ele quando você está sem contato, a agulha ela fica sem pressão nenhuma, né? Então, a haste, né? Então, depois que a gente coloca em contato com o padrão, a gente dá uma pequena pressionada, algumas voltas no instrumento para que ele tenha carga, né? E depois posicionamos na posição 0 e com as outras pecinhas de referência da tolerância, a gente abre para poder saber o campo de leitura. Então, quando você vai fazer a comparação da peça padrão para a peça 1, você vai conseguir medir essa diferença, né? E vai verificar que, por exemplo, baseado na sua hastezinha de tolerância, essa peça está dentro do campo, que nem essa aqui, ela está dizendo que tem 9 centésimos a mais, né? Baseado na peça padrão, que é 100 milímetros, aí está dando um valor a mais de 9 centésimos, que vai dar uma dimensão de 100 milímetros e 9 centésimos. No caso da peça 2, ela ficou um pouco menor da dimensão padrão. Então, no caso, o relógio já vai girar na outra direção.
Então, quer dizer, ele vai já trabalhar no sentido, vamos dizer assim, negativo da informação. Ou seja, está faltando material nessa segunda peça. Então, seria 100 mais a diferença que é negativa. Ou seja, o relógio, quando vai em sentido horário, a gente considera como uma medida positiva, né? Quando ele vai no sentido anti-horário, a gente considera como uma medida negativa. Fazendo o cálculo, a gente vai saber qual que é o valor real dessa peça. Ou seja, repetindo, né, esse instrumento eu consigo medir essa variação, eu não consigo medir a peça por inteiro, né? Então, por isso que a gente fala que é um instrumento de comparação, tá? Então, continuando aí na ideia dos princípios de funcionamento, né? Opa, perdão, professor, pode falar. Não, eu só pulei, acho que um slide, esse aqui. Tá. Então, pessoal, ó, explicando aí os passos, né? Para efetivar a medição, né, a gente tem que pegar e usar o relógio comparador. Faz primeiramente o ajuste no zero, ou seja, com a peça padrão, a gente faz um alinhamento para ter a referência no mostrador móvel, com o auxílio dos blocos padrões ou superfície de referência. Pode ser uma peça ou bloco padrão, como a gente disse aí. Em seguida, se coloca-se o fuso em contato com a peça a ser medida. E aí, a gente vai começar a ter as leituras de referência. Repetindo aqui, né? O exemplo anterior, no caso aqui, no primeira peça 1, a peça é maior, né? Tem até uma linha tracejada, tentando exemplificar para vocês que a peça é maior que a peça padrão, e a peça 2 é menor. Então, por isso que a gente tem essa situação de você ter uma medida que acrescenta, né, um valor, ou você decresce do valor quando a peça é menor. Eu acho que é bem simples aí, pessoal. Alguém teve alguma dúvida? Peguei andando, professor, mas consegui entender. Tranquilo, mas qualquer coisa pode perguntar, tá, Padrinho? Vamos lá? O Sidney está com dúvida da parte do negativo? É isso, Sidney? Então, pessoal, é o seguinte, vamos tentar entender. Vamos estipular aqui, repetindo, a peça padrão é a nossa peça de origem de referência, né? Então, aqui, por ela, a gente vai regular o instrumento. Então, a gente vai dar uma pré-carga nele, né? Ou seja, fazer a haste entrar para dentro, dando algumas voltas no instrumento, tá? E partindo disso aí, eu já estou com o instrumento carregado. Então, eu pego zero o disco, né? Baseado no instrumento, e aproveito e coloco as duas palhetinhas laterais na amplitude da tolerância, a tolerância da peça que eu digo, quanto ela pode estar para mais e quanto ela pode estar para menos, né? E aí a gente está com o instrumento preparado para como fazer as leituras. Partindo dessa referência, a gente vai colocar a peça 1. No exemplo que está aí, a peça 1, vocês já podem notar que ela é maior que a peça padrão. Então, ou seja, o relógio, ou a haste, ela vai ser pressionada, fazendo que o ponteiro gire no sentido horário. Então, ou seja, ele vai estar com uma leitura positiva, vai estar alimentando com mais informação. Então, ou seja, nós temos mais material nessa peça, que no caso do exemplo está representando aí 9 centésimos. Já na peça 2, se você basear pela linha tracejada, ela é menor que a peça padrão. Então, ou seja, faltou material. Então, automaticamente, você vai suavizar a pressão do instrumento, ou seja, ele vai voltar em anti-horário. Quando ele volta anti-horário, é sinal que eu estou indo no sentido negativo, tá? Então, aí a leitura vai ser negativa. Conseguiu entender aí, Sidney? Ou algum outro colega que estiver com dúvida? Tranquilos para vocês aí? Opa, então tá bom. Sim, para mim tá de boa. Opa, tranquilo. Então vamos lá. Bom, agora vamos entender as aplicações do relógio comparador. Nos desenhos que aparecem agora nas ilustrações, a gente tem alguns tipos
de aplicações, que nem no primeiro que está aí, o exemplo está dizendo que a gente está fazendo uma verificação da planicidade ou paralelismo, né? Ou seja, através dessa base, eu posso fazer o instrumento percorrer sobre uma superfície, né? Lógico que a gente tem que estar sobre ambas as peças, né? Tem que estar numa superfície plana para que a gente possa, através do relógio, identificar a variação de planeza, de paralelismo que eu tenho entre as superfícies. A minha base em relação à face superior desse bloco, que está aí como exemplo. Então, a gente costuma fazer o quê? O relógio em vários pontos da peça e a gente fazer essa análise dessa superfície, ok? Isso é uma forma de trabalho. Na figura de baixo, Ô, professor, só a gente para tem... Por favor, para professor. reforçar isso, né, gente? Vocês vejam, a superfície de referência aqui, ó, é a própria superfície da peça, então. Então, tendo as duas bases, o relógio fixo aqui na base, né, apoiado no mesmo plano, né, eu coloco o ponteiro aqui numa superfície, zero o relógio, e aí eu vou fazer esse relógio se movimentar nessa superfície, né? Então, se tiver alguma diferença de planicidade aqui, por exemplo, nesse plano, o ponteiro vai me variar, né? Sendo que eu adotei como referência a própria superfície inicial da peça aqui, ó. E complementando, professor, também, tanto o dispositivo do relógio quanto a peça, ambos têm que estar em cima de uma superfície também plana, né? Para que a gente consiga realmente ter essa leitura. No caso, agora, continuando, na figura de baixo, pessoal, tem o desenho aí de uma placa de um torno mecânico, né? E a gente está verificando a concentricidade da peça, né? Ou também a circularidade. Então, às vezes, quando você tem uma peça que você vai fazer uma usinagem e sua quantidade de material externo é muito pouca, né? Você tem pouco material a remover, ou você precisa que ela esteja realmente cêntrica com a placa, aí a gente pode usar o instrumento para poder auxiliar nessa verificação e ajudar a gente a poder fazer esse ajuste. Então, principalmente os torneiros mecânicos, né, e fresadores, são dois profissionais que utilizam muito esse instrumento na prática de chão de fábrica, tá? Agora, na figura superior direita, nós temos aí um exemplo também de um torno mecânico, onde eu estou usando o instrumento para fazer uma verificação interna, né? Então, ele tem um dispositivo de leitura, e essa peça, ela está fixa num dispositivo aí, foi feito uma usinagem, né? Todo o desenho está em corte, para exemplificar que eu consigo não só medir a parte externa, mas também a parte interna, né? Existem alguns outros instrumentos que vamos ver lá na frente que também fazem essa operação. Alguns colegas que já conhecem do riscado já devem até estar pensando, e o apalpador, né? Esse aí nós vamos ver lá na frente, tá? Não é isso, professor? Exatamente. Então, aqui, ó, mais embaixo agora, a figura da direita, é a verificação da retilineidade e cilindricidade. Então, ou seja, pessoal, esse exame que está exemplificado aí no exemplo é muito bom para, principalmente assim, a gente usava muito isso em chão de fábrica para verificar se a máquina ela estava realmente alinhada, se o seu contraponta em relação à placa principal não teve nenhuma desregulagem, algum esforço que pudesse deslocar. Ou seja, os dois pontos de apoio dessa peça que está sendo feita a leitura, eles têm que estar no mesmo centro num torno mecânico, né? Senão, o que acontece? Quando eu for usinar essa peça como exemplo aí, eu vou ter uma peça cônica, né? Ela vai estar maior numa extremidade do que na outra, vamos dizer assim, ou menor. Então, com o relógio comparador, eu consigo fazer essa verificação e identifico esse problema e de qual grandeza eu tenho essa variação, tá?
é muito usado também para fazer essas manutenções de ajustes de máquina, tá bom? Inclusive, a gente consegue até verificar se eu tenho oscilações no meu barramento. Vamos supor que eu tenho uma peça que eu sei que é paralela e eu consigo ver se realmente a ferramenta consegue percorrer corretamente a superfície sem variação, porque o barramento da máquina também pode ter problemas, né? Então é muito utilizado nessa inspeção, né? Vamos dizer assim, né? Então agora começou a aparecer algumas imagens, tá, pessoal? Aí, ó. Nós temos um primeiro instrumento, né? Que está aí medindo um diâmetro interno e a sua ovalização. Esse é um bloco de motor, né? Inclusive, o pessoal apelida muito esse tipo de instrumento de súbito, né, professor? Exatamente. Então, ele não faz a leitura. Eu consigo fazer a medição, né? Através de uma ovalização ou até a variação dimensional dentro do campo de tolerância, tá? Isso. Esse instrumento é muito utilizado e já mostra que, por exemplo, assim, eu posso estar utilizando esse numa usinagem, né? Numa empresa de construção de peças ou até mesmo numa oficina mecânica, né? Ele tem uma ampla atuação. Tem o segundo, que está no meio aí, a figura, eu consigo medir espessuras, né? Então, veja bem, pessoal, ó, ele tem aí um dispositivo para poder fixá-lo, tá? Inclusive, até no dedo polegar, ele tem um outro dispositivo que ajuda a levantar a agulha para que você possa colocar ali no meio e fazer a medição. Geralmente, isso aí, esse instrumento é muito usado em empresas que trabalham com filme plástico, né? Eles fazem a medição da espessura do plástico ou alguns outros materiais nesse sentido aí, né? E a última figura é um outro relógio comparador que mede profundidade. Então ele tem mais ou menos faz lembrar um pouco o nosso micrômetro de profundidade, mas ele tem essa característica. Eu não consigo medir, eu consigo ver as variações e as comparações, tá bom? Então aí vamos ver um videozinho com exemplo de aplicação. Primeiramente está mostrando aí a construção do relógio, né? Como é que ele é por dentro. Nesse caso aqui ele tem o contador de voltas, né, também. Aqui mostra o mecanismo de pinhão e cremalheira ali, né? E aí aquilo que o professor mostrou, né? Vocês vejam, fazendo esse eixo girar, eu consigo saber aí desvios aí de circularidade naquela superfície. Posso ver isso aí no outro plano também. O princípio é Para quem não exatamente. conhece, né, esse é um disco de freio de um automóvel, né? Ele está medindo o empenamento. É difícil ver um mecânico fazer isso, né? Porque o pessoal prefere trocar a peça, né? Mas existe um campo de tolerância aonde a gente pode determinar se a peça é o momento de troca ou não, né? Vocês conseguiram então A perceber aí? maioria deles fica tudo empenado. É, Então esse filme aqui é bem interessante porque ele mostra exatamente na prática como é que acontece, né? O ponteiro vai sempre variar, oscilar, né? Entre o valor máximo e o valor mínimo. Esse aqui tem que estar dentro do campo de tolerância da minha peça, né? então vamos agora entender a resolução dos relógios comparadores, né? Isso. Então, pessoal, resolução. Os mais usados possuem uma resolução de 1/100º, né? Mas existe também os mais precisos que vão até um milésimo. Professor, tá fazendo eco aí. Deve ser alguém que deve estar com algum microfone aberto. Normalmente, pessoal, essa resolução ela vem marcada no instrumento, né? Vamos ver se eu está dando eco. Agora parou. Não, ainda continua.
Bom, pessoal, existem ainda relógios comparadores com a escala em polegada também. Então, vai de 1 milésimo de polegada a 1/10 de milésimo de polegada. Professor, acho que vale a pena, né? Até já começar aqui a explorar um pouco mais isso daqui, né? Na questão da resolução, né? Todo mundo lembra o que é resolução, né? Então, isso aqui, né? Nesse primeiro relógio aqui, né? Falar que ele tem uma resolução de 1 centésimo, que a gente está considerando então com a divisão de escala, né? Significa que a distância entre cada tracinho aqui, ó, é de 1 centésimo. Né? Se cada tracinho é 1 centésimo, de 0 até 10, eu tenho 10 vezes 1 centésimo. Então, daqui do 0 ao 10, eu tenho 1/10. Né? E se daqui até dar uma volta completa, né? Se aqui eu tenho 10, 20, 30, 40, 50, 90, 100. Eu tenho 100 tracinhos para cá, né? Então, quando esse ponteiro maior der uma volta completa, né, ele passou por 100 tracinhos de 1 centésimo. 100 vezes 1 centésimo é 1 milímetro. Né? Então, significa assim, esse ponteiro maior, quando ele der uma volta completa, né, nesse caso aqui, ó, ele tá percorrendo, né, essa haste percorreu 1 milímetro. Né? Então, quando isso acontecer, esse ponteirinho contador de voltas, ele vai sair dessa posição para ir para a primeira posição. Então, significa o seguinte, que o ponteiro maior, que tem uma divisão de escala de 1 centésimo, uma resolução de 1 centésimo, né, o contador de voltas, ele tem uma resolução de 1 milímetro. Né? Quando o ponteiro maior der uma volta completa, o ponteirinho menor vai ter rodado só uma marquinha aqui, ó. O ponteiro maior vai ter andado 1 milímetro e o ponteiro menorzinho vai ter andado 1 milímetro, que é uma marca aqui, ó. Essa é a lógica que vai funcionar para qualquer relógio. Esse aqui é a mesma coisa, né? Se a distância entre cada marquinha é 1 micron, né? É 1 milésimo de milímetro, então significa que de 0 a 10 eu tenho 10 vezes 1 milésimo. Então eu tenho 1 centésimo. Então daqui para cá eu tenho 1 centésimo. Né? Se eu tenho daqui para cá 1 centésimo, se eu chegar até 100, eu tenho 1/10 até aqui. Todo mundo consegue enxergar isso? A gente vai precisar sempre fazer esse raciocínio aqui, gente, né? Eu conto, a distância entre cada marquinha aqui é 1 milésimo de milímetro, que é 1 micro. Se eu multiplicar isso por 10, né, 1 milésimo de milímetro vezes 10 é 1 centésimo. Né? Então tem 2 centésimos, 3 centésimos, 4 centésimos, 5 centésimos, né, 9 centésimos, 10 centésimos. Né? 10 centésimos é 1/10. Né? Então, quando o ponteiro maior chegar aqui, ele vai ter andado 1/10. Né? Se eu continuar para cá, ele vai ter mais 1/10. Ou seja, quando ele der uma volta completa, ele vai ter andado aqui 2/10. Dá para enxergar? Que é exatamente a marquinha do ponteiro menor contador de volta. Né? Uma volta completa, ele vai ter andado 2/10. 2 voltas completas, 4/10. 3 voltas completas, 6/10. 4 voltas, 8/10. 5 voltas, 10/10, ou seja, 1 milímetro. Deu para perceber, gente? Esse é o raciocínio que a gente vai sempre estar utilizando ali quando a gente estiver fazendo leitura de relógio. Isso aí. Mesma lógica vale voltando lá, professor, só um detalhe, né? Opa. Esse segundo relógio, ele tem uma precisão maior, mas ele tem um curso relativamente menor em relação ao primeiro. O primeiro tem uma amplitude maior.
Ou seja, eu vou conseguir fazer uma leitura de movimento total do instrumento de até 10 milímetros. Exatamente, né? Você veja, né? Aqui, ó, cada um desses é 1 milímetro, né? 1 milímetro, 2, 3, 4, 5, vezes 10, 10 milímetros. Então, assim, ó, esse relógio, ele tem um curso, ele vai chegar até 1 milímetro, é o máximo que ele vai conseguir se deslocar aqui, né? A haste dele. Esse aqui vai conseguir fazer um curso, né? Que a gente vai ver mais para frente, de 10 milímetros, né? Isso se chama curso da haste. Então, continuando, né? O curso da haste. Então, praticamente, a gente vai reforçar a informação que a gente falou anteriormente. O movimento longitudinal da haste do curso varia de acordo com o modelo. Então, os mais comuns, pessoal, é 1 milímetro, que vocês viram ali na figura anterior, 5 e 10 milímetros. Isso. Então, a lógica, vocês fazem exatamente a lógica que a gente, né, falou anteriormente, né? Esse aqui, aquele reloginho lá que a gente mostrou anteriormente, é exatamente esse aqui, né? Vocês vejam, cada volta completa desse relógio equivale a 2 décimos, né? Então, se ele der o total de voltas que ele consegue dar, ele vai ter andado 1 milímetro. Né? Se cada ponteira aqui é 2 décimos, 4 décimos, 6 décimos, 8 décimos, 10 décimos, que equivale a 1 milímetro. Nesse outro relógio aqui, ó, com a resolução também de 1 milésimo, né, de 1 micro. Né? Mesma coisa aqui, né? Aqui eu tenho uma volta completa, é 2 décimos, né? Só que aqui o meu ponteiro, ele vai até o 5 aqui só, né? Então ele chega até a 5 milímetros aqui, ó. E esse aqui é aquele primeiro relógio que a gente mostrou lá, resolução de 1 centésimo, né? Deu uma volta completa, ele tem 100 divisões, né? 100 vezes 1 centésimo é 1 milímetro, né? Então uma volta completa é 1 milímetro. Se ele tem 10 marcas aqui, ele consegue então percorrer 10 milímetros. Né? Então só olhando o mostrador você já consegue saber qual é o curso da haste que ele possui aí. No caso dessa aqui, haste em polegada. São de... O microfone ficou baixo, professor. Eu estou tentando ver se eu tiro o ruído. Ah, sim. Mas parece que ainda tem eco, né? Eu acho que deve ser algum colega que está com o microfone aberto, porque eu não mexi nada no computador. Professor, eu vou fazer o seguinte, eu vou sair e vou entrar de novo, tá bom? Só para ver se melhora. Tá bom. Tá. Beleza. Então, esse caso aqui, gente, né, é o relógio são os relógios em polegadas, né? E o relógio em polegadas também pode ter cursos diferentes aqui, né? Então, nesse primeiro aqui, eu tenho uma resolução de 1 milésimo de polegada, né? E aí vocês vejam no contador de voltas, né? Ele consegue ir de 0 até 0,25, né? Que é 0,1, 0,2, 0,25. Né? Então o curso dele é 0,25 de polegadas, 25 centésimos de polegadas. Já esse aqui, ó, o contador de voltas, ele já mostra uma capacidade maior de movimentação da haste aqui, né? Ele vai de 0 até 0,50. Cada tracinho desse aqui, ó, né, vale 1 décimo de polegada. 1 décimo, 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos de polegada. Legal. Voltei, professor. Agora Continua o eco? Para mim tá tranquilo. Continua. Aqui. Continua. Meu Deus. Não sou eu não, né? Não, acredito que não, professor. Eu também não sei, eu não mexi nada no computador. Interessante que para mim tá perfeito aqui o som, viu? Eu tô percebendo o eco para mim aqui.
Se você talvez mudar a posição do computador, você consegue? Não. Olha, eu É não laptop? consigo não, professor. Eu tô com um microfone externo Ah, e eu já experimentei tirar e colocar, porque eu pensei que fosse ele. possivelmente seja mesmo, hein? Não, eu usei ele quase agora, hoje o dia inteiro em reunião, nunca não deu esse problema, mas vamos lá. A conexão dele, não sei. Não, tá, eu refiz novamente. É. Bom, ok. Então Acho é que o não tem que seguinte. fazer um cursinho de informática para descobrir esses defeitos aí. Certo. Então, professor, já passamos aqui o curso da haste de relógios em polegada. Legal. Então agora o procedimento detalhado do uso e leitura. Então, pessoal, o primeiro passo. O instrumento é fixado em um suporte apropriado. Aí tem algumas imagens que mostram alguns exemplos, né, de dispositivos de fixação. Segundo passo, a gente vai encostar a ponta de contato numa superfície de referência padrão e aplicar a pré-carga. A pré-carga, pessoal, é o seguinte, é a gente fazer a agulha, no caso a haste, receber uma certa carga, dando algumas voltas, né, para que ela tenha a condição de ter movimento para o lado positivo e para o lado negativo com o curso do próprio instrumento, tá? Nosso terceiro passo é a gente zerar o mostrador após a carga, né? Então, até a figura que o professor colocou, ela é muito interessante, que ele coloca ele desalinhado de propósito. Por quê? Nós temos esse mostrador, ele é giratório, e eu posso ajustar onde eu quiser, baseado, lógico, no ponteiro de referência. Então, isso a gente posiciona ele e trava para poder fazer a leitura, tá? Quarto passo. Anote a posição inicial dos ponteiros do mostrador principal e do contador de voltas. Ou seja, se você, para você ter uma ideia da onde está partindo a leitura de referência. Porque o ponteiro principal, pessoal, a gente pode dar várias voltas com ele, e se a gente não notar o quanto foi carregado no mostrador, no contador de voltas, você pode fazer uma leitura errada, por exemplo, se a peça tiver uma variação de medida que represente essa volta. Ok? Alguma dúvida? Vamos em frente. Professor, eu não tô conseguindo ouvir muito bem, não. Tá cortando muito. Pode ser que seja minha internet, professor. Só quer repetir esse slide aí, por gentileza? Tá. Então, o pessoal conseguiu entender até aqui? Não? Só esse slide? Tranquilo. Pra mim, só esse slide. Só esse slide? Tá. Então, quer ver, ó, saindo daqui dessa posição, né? Então, eu zerei, né? Para facilitar minha leitura, coloquei o mostrador numa tal posição que eu tenho a posição inicial de referência alinhada com zero aqui, né? E aí, como o sentido do movimento dos ponteiros é importante, é fundamental, eu preciso saber da onde os ponteiros começam a se movimentar. Né? Aqui no mostrador principal tá fácil, né? Porque eu já girei o mostrador, deixei ele na posição zero. Mas aqui não, né? Então eu preciso anotar exatamente onde está a posição inicial do meu contador de voltas, para que quando eu fizer minha peça girar, né, para fazer a comparação, eu consigo saber quantas medidas, né, quantas voltas o meu ponteiro deu. Para saber quantas voltas ele deu, eu preciso saber qual é a posição inicial dele. Tá? Então eu preciso prestar atenção e anotar qual é essa posição inicial. Tanto do ponteiro principal, né, se eu posicionei ele como zero, tá mais fácil. E também da posição do contador de voltas aqui, ó. Tranquilo? E, pessoal, parou o app? Ainda não, né?
Bom, então nesse passo 4 aqui, gente, né? Então, eu já tenho preparado o meu relógio na posição inicial aqui, né? Então, se eu estou querendo comparar com a medida de uma outra peça, né? Então, gentilmente, eu vou levantar essa haste e posicionar o instrumento nessa nova posição, né? E aí soltar gentilmente em cima da peça. E aí, através do relógio, eu vou saber quanto que essa haste subiu ou desceu com relação ao padrão, né? Se a peça for maior do que a minha referência, o meu ponteiro vai ter girado no sentido horário, né? Quando ele gira no sentido horário, significa que a peça que eu medi, né, é maior do que a minha peça de referência, né? No caso de eu estar fazendo uma medição de tolerância geométrica, né, e eu adotar um ponto, né, da minha superfície como minha referência, eu vou fazer a peça então girar, né, ou se movimentar com relação à ponteira da haste, e também observar o movimento do meu ponteiro, né? Sempre vai ser isso. Se o ponteiro estiver girando no sentido horário, a minha peça vai ter uma superfície com uma dimensão maior do que a referência inicial. Se ele estiver me girando no sentido anti-horário, a superfície vai estar com uma dimensão menor do que a superfície de referência inicial ali, ó. Tranquilo, gente? Eu não estou vendo o chat, então vocês precisam falar para mim. Por enquanto, ninguém se manifestou, professor. Tranquilo, professor. O quinto passo, né? Então eu fiz girar, né? O meu ponteiro maior vai ter movimentado. A primeira coisa que eu vou fazer, gente, para saber qual é o valor, é fazer a leitura do contador de voltas. Antes disso, né, eu faço então a identificação de qual que é o valor da divisão de escala nesse contador de voltas. A gente percebeu, a gente viu anteriormente que esse valor pode variar, né? Então eu preciso saber exatamente para o relógio que eu estou usando, né, qual que é o valor dessa divisão de escala, que é a resolução, né, do meu contador de voltas aqui, ó, né? E aí a primeira vez, então assim, a primeira vez que eu pego o instrumento, nunca peguei, eu vou ter um trabalhinho para saber disso. Aí depois, quando eu souber qual que é esse valor, aí fica fácil, né? Então vamos fazer esse exercício juntos aqui, ó, né? Esse aqui tá fácil porque eu já mostrei, né? Mas esse relógio aqui já é mostrado que o ponteiro principal, o ponteiro maior, ele já tem uma divisão de escala de 1 micron, que é 1 milésimo de milímetro. Então, a distância entre cada marquinha aqui é 1 milésimo de milímetro. Então, vamos lá fazer o raciocínio. Se aqui cada uma é 1 milésimo de milímetro, aqui eu tenho 10 marcas, então 1 milésimo vezes 10 é 1 centésimo, certo? Então aqui eu tenho 1 centésimo, 2 centésimos, 3 centésimos, 4 centésimos, 5, 6, 7, 8, 9, 10 centésimos. 10 centésimos equivale a 1 décimo. Né? 10 centésimos é 1 décimo. Continuando aqui, eu tenho mais 1 décimo nessa outra parte de volta. Então eu tenho 1 décimo mais 1 décimo. Ou seja, se eu der uma volta completa do meu instrumento, eu andei 2 décimos de milímetro. Todo mundo conseguiu acompanhar aqui, gente? Agora é hora de ter dúvida. Mais ou menos, professor. Eu tô caindo bastante e tá cortando muito. Cortando muito. Ixi, a vida. Sim. Teve uma hora que eu caí também. É mesmo. Vamos tentar olhar nesse outro instrumento aqui, né? O mesmo raciocínio.
Esse instrumento aqui, ó, ele tem uma resolução de 1 centésimo. Quer dizer, a distância entre cada tracinho aqui é 1 centésimo. Né? Se daqui para cá eu tenho 10 tracinhos, aqui eu tenho 1 centésimo, 2, 3, 4, 5 centésimos, 6, 7, 8, 9, 10 centésimos, ou seja, 1/10. Né? Então daqui para cá eu tenho 1/10. 2 décimos, 3 décimos, 4 décimos, 5 décimos, 6, 7, 8, 9, 10 décimos. 10 décimos é 1 milímetro, certo? 10 vezes 1/10 é 1 milímetro. Ou seja, uma volta completa do ponteiro maior, que representa uma marquinha aqui no contador de voltas, representa 1 milímetro. Deu para entender aqui, gente? Sempre que vocês pegarem um relógio, a primeira vez que vocês pegarem o relógio, vocês precisam fazer essa análise para saber quanto é que vale, né, a distância entre cada marca no contador de voltas. Tranquilo, gente? Sim? Não? Pode prosseguir, professor. Se tiver alguma dúvida, aí eu pergunto mais pra frente. Vamos tentar fazer uns exercícios aí. Uhum. Beleza. Vamos aí. Então a primeira coisa que eu preciso reconhecer, né, é quanto vale, né, o valor da divisão de escala no contador de voltas. Nesse primeiro caso aqui, ó, cada uma dessas marquinhas equivale a 2 décimos. Né? Nesse outro aqui, ó, a distância entre cada marca é 1 milímetro. Né? Isso é o valor da divisão de escala no contador de voltas. Está em vermelhinho aqui, ó. Bom, sabendo, né, qual que é a divisão de escala do contador de voltas, né, eu tenho que observar, então, como movimentou meu ponteiro e quantas marcas ele andou. Né? Nesse exemplo aqui, ó, né, é uma coisa importante, né? Eu sempre preciso, então, observar qual é o sentido da movimentação do ponteiro. Então, aqui nesse exemplo, eu já estou falando, ele saiu dessa posição A, que é o 0, e chegou e veio para essa posição B, né, que passou um pouquinho desse valor que está marcado 8 aqui. Né? Olha só como é que eu interpreto isso, gente. Né? Se eu venho daqui para cá e andei, né, esses dois traços aqui, né, dois números, 1, 2, né, é essa, né, a marcação que eu preciso considerar, né, quantidade de marcas completas, multiplicado, né, primeiramente, né, eu tenho que ver quantas marcas ele andou. Ele andou aqui, ó, 9, 8, andou 2 marcas, e passou um pouquinho, tranquilo. Né? Então, nesse exemplo aqui, ele percorreu completamente 2 marcas no contador de voltas. Né? E aí, no passo seguinte, eu multiplico a quantidade de marcas que ele andou pela divisão de escala que eu tenho no meu contador de voltas, que eu já verifiquei anteriormente ali. Ó. Né? Nesse exemplo aqui, ó, ele andou 2 voltas. Né? Cada divisão de escala vale 1 milímetro, 9, 8, né? Então eu multiplico, né, 2 marcas vezes 1 milímetro dá 2 milímetros. Significa que essa haste, né, andou 2 voltas completas e mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho eu não li ainda. Né? Então essas 2 marcas completas, essas 2 voltas completas equivalem, nesse caso aqui, a 2 milímetros. Aí no passo seguinte, aí sim eu vou fazer a leitura no meu mostrador principal. Né? Então, primeiramente, novamente, eu preciso identificar qual é o valor da divisão de escala no mostrador principal. Esse aqui tá fácil, né, gente? Porque a marca dessa valor da divisão de escala do mostrador principal sempre vem marcado. Né? Então tá fácil isso aqui, ó.
Esse aqui, por exemplo, é um micron, né? Um micron é 1/1000 de milímetro. Nesse outro exemplo aqui é 1/100. Né? E aí, gente, né, eu sabendo qual é essa divisão de escala, né, eu observo qual que foi, quantas marcas que o meu ponteiro principal andou. Então, de novo, eu preciso sempre observar o movimento, qual é o sentido do ponteiro para conseguir ler direitinho. Né? Então, se eu sei que o ponteiro saiu daqui e no sentido anti-horário chegou até aqui, eu conto quantas marcas ele andou. Então, aqui, daqui para cá, ele andou 10 marcas. Daqui para cá, ele andou 20 marcas. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29. Daqui para cá, ele andou 29 marcas. Todo mundo conseguiu enxergar isso, gente? Sim? Não? Tranquilo, professor. Tranquilo? Sidney Sim. enxergou. Então, olha só a Tudo importância, certo. gente, da gente observar o movimento do ponteiro, né? Porque imagina só, se eu não tivesse essa setinha aqui indicando essa direção e olhar só uma fotografia, né? Se o ponteiro tivesse caminhado nessa outra direção, no sentido horário, ele teria andado muito mais, né? Ele teria andado 40, 50, 71 marquinhas, né? Se ele tivesse andado no sentido horário, né? Como ele andou no sentido anti-horário, ele andou 29 marquinhas. Por isso que é importante, né, observar qual que é o sentido do movimento do ponteiro para contar essa quantidade de marcas aí. Tá bom, gente? Importantíssimo. Né? Lembrando novamente, a gente vai repetir isso centenas de vezes. Se o ponteiro estiver andando no sentido horário, significa que a peça que eu vou estar medindo, né, que eu vou estar comparando, vai ter uma dimensão maior do que o meu padrão. Se ela estiver andando no sentido anti-horário, né, a medida vai ser menor do que a medida do meu padrão. Tranquilo? Bom, se eu sei quantas marcas que o ponteiro maior andou, e se eu sei qual que é a resolução, qual que é a divisão de escala maior aqui, ó, é só multiplicar um pelo outro. Nesse caso aqui, eu já sei que a divisão de escala do mostrador principal é 1/100. Né? Sei que eu percorri 29 marcas, a leitura então é 29 centésimos de milímetro no ponteiro maior. Tranquilo, gente? E aí, no último passo, né, eu vou somar essas duas marcas. Né? Eu vi que no meu contador de voltas eu andei 2 milímetros, né, na etapa anterior ali, né, e mais um pouquinho. Esse mais um pouquinho eu vou ler aqui, ó. E aqui no mostrador maior eu sei que ele andou 29 centésimos. Eu vou somar os dois. A leitura total é 2 mais 29 centésimos, que é 2,29 milímetros. Né? Eu sei que essa foi a variação com relação à minha superfície de referência, ao meu ponto de referência lá. Como é que eu sei se isso aqui é maior ou menor do que a minha referência inicial? Eu vou olhar o sentido de movimentação do ponteiro maior. Né? Se ele tivesse girado no sentido horário, a dimensão que eu medi vai ser maior que a minha superfície de referência. Como nesse exemplo, ele girou no sentido anti-horário, significa que a dimensão nesse ponto é menor que o valor de referência inicial. Tranquilo, gente? Sim? Não? Por quê? Professor, algum retorno aí? De boa. Tranquilo? Não, por enquanto não. Tá todo mundo, aparentemente está todo mundo confirmando. Legal, gente.
E aí então vamos ver, né, se está tudo tranquilo mesmo, gente. Agora é a hora, né, da cobra fumar, né? Vamos fazer alguns exercícios práticos, tá bom, gente? Esse primeiro aqui, ó, né, eu vou fazer, né, guiado, né? E aí nos próximos vocês mesmos vão estar respondendo ali, tá bom, gente? Né? Então vamos recapitular aqui, ó. Então, esses exemplos eles são extraídos lá do simulador do professor Stefanelli, tá bom? Então vai ser fácil vocês poderem exercitar ali depois, tá? Então aqui, ó, nesse exemplo, né, tá marcado aqui em verdinho qual é a posição inicial, né, em que os ponteiros começaram a leitura, tá? Então aqui nesse caso, nesse exemplo, o ponteiro do contador de voltas, ele partiu do 0, né, e ele chegou aqui num valor que é um pouquinho mais do que o 1 aqui, né? O que está amplificado, né? A gente percebe aqui que ele chegou a passar do 1, tá? E aqui no ponteiro maior, ele andou 5 marquinhas. Tá legal, né? Essa é só um reconhecimento inicial. Vamos começar a leitura então. Então, primeiramente, vamos ver qual que é a divisão da escala aqui do contador de voltas, né? A gente vai precisar fazer um exercício então mental. Primeiramente, o instrumento já fala que ele tem uma divisão de escala principal aqui de 1/100, né? E um curso de 10 milímetros. É isso que está me informando aqui esse mostrador aqui, ó, né? Então, se ele já me informa que o curso é 10 milímetros, então esse meu ponteiro menor aqui, ó, quando ele der uma volta, ele vai ter andado 10 milímetros, né? Então significa que cada marquinha aqui equivale a 1 milímetro, né? Vamos ver se tirar a prova dos 9 para ver se isso é verdade. Então assim, ó, a resolução do mostrador principal é 1/100, né? Então significa que aqui eu tenho 10 marcas, aqui é 1/100, aqui eu tenho 1/10, 2/10, 3/10, 4/10, 5/10, 6/10, 7, 8, 9, 10/10. 10/10 é 1 milímetro, né? Então confirma, uma volta completa no ponteiro, né, equivale a 1 milímetro. Uma volta inteira no ponteiro é uma evolução aqui do meu ponteirinho menor. Confirma então que cada marca equivale a 1 milímetro. Beleza. Reconheci, né, quais são as divisões da escala, agora é começar a leitura, né? Eu começo a leitura com o meu contador de voltas, né? Então aqui, se ele partiu do 0 e chegou até o 1 e até passou um pouquinho, consigo ver aqui, ó, significa que ele deu uma volta inteira. Uma volta inteira significa 1 milímetro, né? Eu já sei que ele andou 1 milímetro. Só que ele passou um pouquinho do 1, né? Isso agora eu vou enxergar no ponteiro maior. Quanto pouquinho que ele passou? Ele passou 5 marcas. Se cada marca vale 1/100, ele passou aqui 5 centésimos. Então a leitura final é a soma desses dois. É 1,05 milímetros. Professor, é para mais ou para menos? Opa, eu vou observar o sentido de movimentação do ponteiro maior. Se ele andou no sentido horário, significa que o valor é positivo. Ou seja, a medida que eu vou estar tomando é maior do que a minha referência. E nessa figura aqui já dá para ver isso, né, gente? Essa daqui, ó, embaixo, é a superfície de referência, né? A posição que está o ponteiro significa que a dimensão, né, com relação à referência é maior, né? Se fosse menor, essa ponta estava afundada, aqui estava mais baixa do que a superfície de referência aqui, ó. Tranquilo, gente? Então, dessa forma de demonstrar aqui, ó, a gente chegou à conclusão que a diferença dimensional da referência até esse ponto aqui é 1,05 milímetros, e para mais, né, porque o movimento do ponteiro teve no sentido horário, sentido do movimento do ponteiro maior.
Tranquilo, gente? Eu fui bem detalhado, né? Para vocês poderem acompanhar aí, ó. Né? Sim, não. Professor, se ela foi, Oi. Pode falar. se ela fosse no sentido ao contrário, Isso. na hora da medida eu teria que colocar menos Isso. 1,05? Isso. Se o movimento do ponteiro for no sentido anti-horário, é menos o valor que eu consegui fazer a leitura aqui, ó. Então, se é mais, Sim, para mas saber aí se na hora de eu marcar eu tenho que colocar o sinal de menos. isso para mim saber se é para mais, se é mais ou menos, né? Eu vou observar o sentido de movimento do ponteiro. Se for sentido horário, é mais. Se for anti-horário, é menos, né? Isso Sim, isso eu tiro. Se eu não colocar o sinal, está errado, então. o sinal é importante, porque aí se você quiser saber, tá bom, mas eu tô medindo uma peça, né? Mas qual que é a dimensão da peça, né? Se essa superfície de referência é, por exemplo, um anel padrão, é um bloco padrão, né? Eu vou ter que somar a medida do padrão com 1,05, entendeu? Né? É importante saber o sinal, porque se eu quiser saber exatamente essa dimensão, eu vou ter que somar então com o valor de referência, que é o valor do meu padrão inicial. Sim, entendi. Né? Tranquilo? Mais dúvidas, gente? Aproveita agora para ter as dúvidas. Tranquilo? Alguém está com uma interrogação na cabeça? Vamos em frente? Sim? Não? Professor? Tranquilo, professor. Vamos lá, gente. Agora vocês que vão fazer esse daqui, ó. E aí o professor vai cantando quando vocês tiverem uma resposta. Professor, Oi. o aluno Anselmo, ele disse lá no grupo que ele ia ter que sair da aula porque ele ia entrar no trabalho agora. Ah, tudo bem. Tá bom. Beleza, obrigado, Gustavo, por Ok. avisar. Tá sendo De gravada aqui nada. a aula, tá bom? Ah, tá. Beleza. Vai lá, gente. Agora é com Ó, vocês. já está de uma forma unânime, Sabrina, Lucas, Igor e Gustavo Mendonça, 1 milímetro e 11 centésimos. Carlos Henrique também. Mais ou menos? Todos estão sendo positivos. Aí o professor vai me falando aí quando Não, tiver o tranquilo. quórum aí. Se o eco não atrapalhar. Então, ó, o Gustavo Mendes, a Juliana, Kaique Nascimento, o Wendel. Metade da classe respondeu, falta outra metade. Givanildo também, 1 milímetro e 11 centésimos. Sidney também, 1 milímetro e 11. Adrielen também. O Gustavo Mendes, o positivo, é positivo, pois está em sentido horário. Isso. Beleza. Vamos ver então, gente? Né? Vamos ver se. Esse aqui é o mesmo instrumento que o anterior, né? Resolução na divisão de escala principal 1 centésimo, curso 10 milímetros. Né? Então é exatamente igual. Então significa que cada espacinho aqui é 1 milímetro. Tranquilo. Vendo aqui, então, eu já tenho 1 milímetro, né, que passou da primeira marca. Né? E aí eu vou ler o ponteiro maior, que passou 11 centésimos. Né? Então é 1,11 centésimos e positivo porque é o sentido horário. Todo mundo perfeito aí, ó. Legal, gente.
Mais um aqui, ó. Opa, aqui eu tenho uma diferençazinha, né? Pegadinha é que o contador de voltas saiu do número 6 aqui, né? E foi no sentido horário também. Vamos lá. Então, o ponto de partida, né, está aqui no 6. Isso. Professor, mas por que saiu do 6? Foi a pré-carga que foi dada, né? Então, o pessoal está colocando, professor, 5 milímetros e 11 centésimos positivo. Então, praticamente estão todos Lucas Fernandes, Carlos Henrique, Gustavo Mendonça, Samuel, Sabrina, Gustavo Mendes, Lucas, Alan. Sidney está digitando. O Sidney colocou 1 milímetro e 11 centésimos. 1 milímetro e 11? Acho que o Sidney colocou a resposta atrasada do anterior, né? Está coincidindo, né, professor? Tá. Então vamos lá? Vamos lá, gente? Então olha só, gente, né? O instrumento é o mesmo, né? A divisão de escala principal 1 centésimo, curso 10 milímetros. Se o curso é 10 milímetros, aqui tem 10 tracinhos, significa que cada tracinho é 1 milímetro, certo? Legal. Então, iniciar com o contador de voltas. Se está falado que começou aqui do 6, eu vou contar o número de traços. 1, 2, 3, 4, 5. Opa! Né? Olhando aqui no maior, né? 1, 2, 3, 4, 5. Ele deu 5 voltas completas. 5 voltas completas, se cada traço é 1 milímetro, ele já andou 5 milímetros. Né? E mais um pouquinho eu olho no ponteiro maior. Se a resolução é 1 centésimo, ele andou 11 centésimos aqui, ó. 5 mais 11 é 5,11 milímetros. Andou no sentido horário, então é positivo. A dimensão é maior do que a superfície de referência. Sidney corrigiu aqui, tá, professor? 5 milímetros e 11 centésimos. Legal. Né? Então ele tinha confundido a questão do ponto de partida aqui, né? Provavelmente. Isso aí. Então, gente, esse é o alerta que eu sempre preciso observar qual é o ponto de partida, tá? Legal. Tá, e esse aqui, gente? Lucas já respondeu, 81 centésimos. Gustavo Mendonça foi menos 1 milímetro e 19 centésimos. Carlos Henrique, 81 centésimos. Samuel também 81 centésimos.
Sabrina, Sidney também. Vamos lá então. O relógio é o mesmo, né? Então já sabemos qual que é a divisão de escala. Então vamos observar aqui, ó. Saiu do ponto zero, saiu do ponto zero. Saindo do ponto zero. Quantas voltas ele deu, gente? Ele não deu nenhuma volta completa, né? Não chegou no 1 ainda, né? Então quer dizer que ele não deu uma volta completa ainda, né? E ele andou bastante o ponteiro maior, né? Ele deu uma volta aqui e tal e chegou no 81 centésimos, né? É 0 milímetros, que é volta completa, mais 81 centésimos. 0,81. Positivo porque está no sentido horário. É isso mesmo. Quem deu o resultado diferente, menos 1 e 19, entendeu aqui por que é 0,81? O Gustavo Mendonça. Você entendeu, Gustavo? Sim. Respondeu que sim, professor. Legal. Tá fácil, né, gente? Então vamos complicar um pouquinho, né? O ponteiro aqui está girando para o lado contrário, né? Cada um ponteiro um para cá e esse aqui para lá. Complica isso ou não? Vamos ver. Vamos aguardar aí os resultados. Primeiros resultados, professor. Menos 19 centésimos do Lucas Fernandes, do Igor Ferreira, Gustavo Mendonça, Carlos Henrique também menos 19 centésimos. Gustavo Mendes também menos 19 centésimos. Pera, eu acho que eu errei. Tô com os meus colegas. Menos 19. Ele roda ao Obrigado. contrário. Obrigado, Sabrina. Legal. Vamos lá então, gente. Olha só. O instrumento é o mesmo, né? Se o curso é 10 milímetros, a distância entre cada marca é 1 milímetro, né? Legal, então eu vou começar a fazer leitura. Saindo do zero, saindo do zero. Nessa direção, então, chegou a dar uma volta? Não deu uma volta ainda, né? Se tivesse dado uma volta, teria passado do 1, né? Então é zero. E a leitura do ponteiro maior? Opa, ele caminhou aqui no sentido anti-horário, então é dessa direção que eu tenho que contar as marcas. Se o ponteiro veio até aqui, ele andou 10, 19 centésimos. Certinho. Como ele andou no sentido anti-horário, é menos 19 centésimos. E a gente pode observar até pela figurinha aqui, né, gente? Né? A referência é essa daqui, né? Então, a dimensão, né, da peça segunda é menor do que a dimensão da minha referência aqui, ó. Né? Então, certinho. É isso aí. Muito bem. E nesse aqui, gente?
primeiros resultados, menos 9 milímetros e 19 centésimos. Tanto do Igor, do Samuel Almeida, do Lucas Fernandes, do Carlos Henrique. Mais alguém? Diferente, por enquanto, está só o Lucas Alan, que colocou menos 19 centésimos. Tá. Vamos ver então? Então vamos lá. Relógio é o mesmo, né? Curso 10 milímetros, 10 marcas, cada marca 1 milímetro. Resolução 1 centésimo. Então começo a ler no contador de voltas. Sentido do movimento, anti-horário do contador de voltas. Então eu tenho que contar as marcas nesse sentido aqui, ó. Quanto ele andou daqui até aqui? Andou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 milímetros. Ele deu 9 voltas. Então ele já andou 9 milímetros. E mais um pouquinho. Quanto que é esse pouquinho? Vou no ponteiro maior. Ele andou também no sentido anti-horário. Então ele andou 10, 15, 19 centésimos. Então ele percorreu ao todo, a haste, 9,19 milímetros. Para mais ou para menos? Anti-horário é menos. A dimensão é menor do que a dimensão de referência. 9,19. Beleza? Professor, agora são 9h45, né? Já andamos bastante. Eu acho que a gente poderia parar por aqui, né? Na aula seguinte a gente completa aí alguns exercícios, né? E aí entra em relógio apalpador, nas outras características aí do relógio comparador e tal, e dá só uma pincelada no relógio apalpador aí. Concorda? Eu concordo. Vamos fazer isso, pessoal? Tudo bem, professor. Pode ser? Beleza. Professor, eu só queria ficar no final da aula com o senhor só para... Tá bom, tranquilo. Tranquilo. Bom, gente, então eu vou interromper.